Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo que era pra mim ter feito há muito tempo, porém eu tive que me preparar muito pra falar sobre esse assunto aqui com vocês. É um assunto muito delicado, que eu tenho que ter um preparo psicológico além do normal pra poder compartilhar com vocês. Já eu peço que você se inscreva no canal, deixa like, comenta, compartilha. Hoje eu vou trazer pra vocês o meu relato de parto. Gente, depois de quase 2 anos eu criei coragem de comentar sobre esse assunto. Desde o início eu quero deixar bem claro que essa é a minha experiência. Eu não tô aqui para diminuir nenhum profissional da saúde, nenhum sistema de saúde. Minha gestação foi uma gestação super normal. Não teve nada de extraordinário, não teve nada de diferente. Era uma gravidez super tranquila, não tive nenhum problema de saúde. E eu fiz todos os exames, fiz consultas do pré-natal tudo certinho. Assim, foi tudo super normal, super tranquilo. Minha data prevista do parto era o dia 10 de agosto de 2019 e eu sabia que podia acontecer 10 dias antes e 10 dias depois. Então eu me preparei para que no dia 10 de agosto tivesse tudo certinho, para que se eu entrasse em trabalho de parto não tivesse nenhum problema. Uma das preparações que eu fiz foi justamente caminhar, para ajudar no trabalho de parto. Eu queria muito ter a minha filha de parto normal, eu não queria parto cesárea e por esse intuito eu não me preparei também para um parto cesárea. Então essa dica que eu deixo para quem tá grávida, se preparar tanto para um parto normal quanto para um cesárea, porque talvez você precise fazer uma cesárea e você não esteja preparada igual não estava. Vamos lá. Eu não tive nenhum sintoma de trabalho de parto. A única coisa que eu senti foi um leve cansaço. Eu era uma grávida que, por conta da idade gestacional, já tá bem, Eu tive Laura com 39 semanas e 6 dias. Então, eu já tava com a idade gestacional bem elevada e eu me sentia muito cansada. Então, eu tava fazendo caminhadas, durante a tardinha. Eu inventava de fazer alguma coisa. Ir na rua comprar um pão, ou então bater perna mesmo. Inventava alguma coisa pra fazer, pra estar fazendo caminhada e estimular o trabalho de parto normal, porque dizem que ajuda muito, No dia 8, eu não tive disposição, gente. Eu só queria ficar deitadinha no meu canto. Então eu aproveitei pra tomar um banho super relaxante, me depilei. A única coisa que eu não fiz e me arrependo foi de não ter lavado o cabelo no dia 8. Porém, eu não tava sentindo nada de sintoma do trabalho de parto. Não percebi aquele tampão saindo, o muco que sai. Não, tampão mucoso, um negócio assim. Acho que é isso não. Não percebi nada, gente, nada. Eu só senti esse cansaço. Fui dormir uma noite tranquilíssima, que fazia tempo que eu não tinha dormido daquele jeito. Porque quem tá grávida sabe. O bebê mexe, a gente sente vontade de fazer xixi a todo minuto. Então a gente tá acordando de hora em hora pra ir ao banheiro. E são vários incômodos no final da gestação. Então eu não conseguia dormir direito e no dia 8 eu consegui dormir perfeitamente. Deitei, capotei, só acordei no outro dia e era 6 horas da manhã. Eu fiquei surpresa porque eu tinha dormido a noite inteira. Eram 6 horas da manhã, eu acordei, fui usar o banheiro, percebi que minha calcinha estava um pouco úmida. Mas nunca passou pela minha cabeça que talvez seria a bolsa que já havia rompido. Na minha cabeça eu achei que porque eu não tinha ido fazer xixi durante a noite, talvez, tivesse feito xixi na calcinha, que pode acontecer, quando a gente tá grávida, tudo é possível. E, pois bem, voltei pro quarto, fui dormir novamente, e quando foi 8 da manhã, eu percebi que realmente tinha sido a bolsa, e já tava tudo molhado, a cama tava inteira molhada. Então, tomei banho, chamei minha irmã, que ela queria comigo pra maternidade. E fomos pra maternidade andando, porque ficava muito próximo, acho que era uns 150 metros de distância da casa que eu morava. Na casa não, apartamento que eu morava. Era muito pertinho, a gente foi andando. Chegando na maternidade, gente, eu fui muito bem atendida. Eu acho que eu levei questão de meia hora pra ser atendida. Não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, somente a bolsa que tinha rompido. Fiz o primeiro toque, no primeiro toque eu tava de 1 para 2 centímetros. E foi aí que o médico me perguntou se eu queria fazer o parto cesárea ou se eu estava tentando ter a Laura de parto normal. Queria tentar, ter a Laura de parto normal. E eu falei que sim, queria ter Laura de parto normal. Então ele já receitou, pra mim tomar ocitocina na veia.
e me internou, já fiquei internada. A minha mãe estava vindo da casa dela para ficar comigo também no hospital. Enquanto isso, a minha irmã ficou comigo. Gente, eu passei o dia inteiro tomando líquidos e fazendo caminhada e exercícios para ajudar nesse trabalho de parto. Quando eu falo o dia inteiro, foi o dia inteiro. Eu caminhei muito. E foi um trabalho de parto muito demorado, porque eu fiz 4 toques. Se eu não estiver enganada, foi 4 toques. Em todos eles, a dilatação aumentava. Porém, ela permanecia alta. E quanto mais toques eu fazia, mais eu percebia que tinha que caminhar mais. Então, eu fiquei muito cansada, eu fiquei muito exausta. Eu lembro que o segundo toque foi feito, eu acho que eram por volta de 2 horas da tarde, eu já estava de 5 centímetros, de 4 para 5 centímetros. E foi aí que eu comecei a andar. Gente, eu caminhei demais. E sem se alimentar, então fiquei muito cansada mesmo. Quando foi 6 horas da tarde, eu fiz o penúltimo toque. E eu tava de 6 para 7 centímetros. E nesse momento, o médico começou comigo e falou assim: olha, Isabel, a gente vai ver se vai ter como você ter sua filha de parto normal ou não, porque ela ainda tá muito alta. Mas continua se exercitando, continua caminhando, porque se você realmente quer parto normal, você talvez consiga. 10 horas a gente faz outro toque pra ver como é que tá o seu trabalho de parto. Pois bem, continuei me exercitando, gente, e eu lembro que eu comecei a sentir as primeiras contrações foi a partir das 3 horas da tarde. Às 15 horas eu comecei a sentir as primeiras contrações mais fortes, mas até então eu não tava sentindo quase nada, gente, era só umas cólicas. Eu falava, a enfermeira passava, perguntava, eu dizia, não, você não é umas cólicasinhas. Ela até brincava comigo. E eu lembro que a partir das 3 horas da tarde foi que eu comecei realmente a sentir contração. Quando foi no intervalo de 6 horas da noite até as 10 horas, que seria o momento exato que eu faria o último toque, foi que eu comecei a sentir mais contração. E foi assim, as contrações mais fortes, aquelas contrações que você vai no mundo da lua e volta. E, pois bem, gente, foi muito cansativo, porque eu sofri bastante. Quem toma ocitocina sabe o quanto a gente sofre. Quem tá tomando ocitocina, as dores são muito fortes. E fora o fato de eu não estar comendo nada, tava muito cansada, muito fraca, né? Porque eu só tava tomando líquidos. E quando foi por conta disso tudo, eu tava muito ansiosa para saber se a minha filha ia nascer de parto normal ou não, porque era meu sonho ter meu parto normal. Quando foi às 10 horas, eu fiz o toque e foi assim, foi o pior toque, que eu tava sentindo muita dor. Eu tava de 8 para 9 centímetros já e Laura continuava muito alta. Foi aí que o médico, gente, lembrando, eles estavam me acompanhando perfeitamente. Em nenhum momento Laura teve um sofrimento, nada. Eles estavam vendo a minha pressão arterial, o batimento cardíaco de Laura, estava tudo sendo acompanhado certinho. Voltando, o último toque, a minha irmã estava comigo na sala, e quando ele fez o toque, viu que eu estava de 8 centímetros para 9, e ela ainda estava muito alta, ele conversou comigo e falou assim: Isabel, a gente já esperou o dia inteiro, você está mais de 16 horas de trabalho de parto, e na madrugada de hoje, você completa 24 horas de trabalho de parto. Quer dizer, na madrugada de amanhã. Dá 24 horas, né? Se eu ficasse mais tempinho. Aí ele falou assim: a gente tá muito feliz por sua perseverança, porque a maioria das mães, quando começam a sentir as contrações, e as contrações mais fortes, elas pedem pela cesárea. E você não, você tá insistindo até agora. Mas para não botar a sua vida em risco, nem a vida da sua filha, a gente recomenda que você faça uma cesárea. O nosso cirurgião, o que tá agora, ele tá fechando a última mãezinha nesse exato momento. E depois dela, ele já acaba o plantão dele. E a próxima cirurgiã, né, a próxima médica, ela só vai chegar às 7 horas da manhã do dia seguinte. E a gente não quer pôr você em risco, nem pôr sua filhinha, ou então ter que sair daqui às pressas na madrugada. Então a gente recomenda que você faça sim a sua cesárea nesse exato momento. Gente, eu tava tão cansada, eu nem questionei.
Eu simplesmente aceitei. Ó, nesse momento foi um momento que foram as dores piores, porque eu não tava mais raciocinando direito. Eu lembro que eles pediam pra mim ir pro quarto, tomar um banho, e eles iam passar lá pra mim assinar uns documentos. Pois bem, fui pro quarto com a minha irmã. Minha irmã conversou com a minha mãe, ela tava também lá no hospital. E eu tomei um banho, não sei como é que foi que eu tirei minha roupa, não sei como eu assinei esses papéis, porque eu não lembro nada direito. Foi quando eu senti as piores dores. Sei que eu assinei os papéis e fui lá pra um corredorzinho que fica antes da sala de parto mesmo, cesárea. Fiquei lá esperando, foi rápido, gente. Tomei anestesia. Minha irmã não pôde entrar, ninguém da minha família pôde entrar porque não tinha roupa esterilizada. E foi aí onde tudo começou o sofrimento, né, gente? É um momento onde eu fico muito, assim, sensível pra contar. Porque não foi o parto que eu queria, foi um parto cesárea, eu não tava tendo meu parto normal. Meu parto dos sonhos seria parto normal, acompanhado do pai da minha filha, porém não tinha ninguém nessa sala. Eu tava sozinha e as pessoas que tinham eram todos estranhos. Eram 3 homens, porém todos muito gentis, gente, me trataram super, super bem. A Laura realmente estava muito alta. O cirurgião teve muita dificuldade de tirar ela, muita dificuldade mesmo. Eu lembro perfeitamente da gotinha de suor escorrendo no rosto dele quando conseguiu tirar a Laura, mas foi tudo super tranquilo. E, gente, foi, assim, um momento histórico na minha vida, um momento que eu nunca vou esquecer. Conciliado por uma coisa que eu não queria e o nascimento da minha filha. Quando a Laura nasceu, gente, aí tudo valeu a pena, né? Quem é mãe sabe, filho da gente é tudo. Aí eles trouxeram, me mostraram a Laura e ela tava branquinha ainda, tinha acabado de nascer. Aí eles levaram, colocaram ela próximo ao meu rosto, né? E, gente, eu tive uma reação da anestesia muito forte, que eu sentia muito, muito frio. Eu me tremia toda, gente. Eles tiveram até que me segurar na mesa, pra mim não cair. Na mesa cirúrgica, né? E ela nasceu super, super saudável. Graças a Deus. Tive esse susto, né, desse trabalho de parto enorme. E, gente, a partir de agora é que começa o sofrimento. Após isso tudo, gente, eu lembro que eu não consegui dormir à noite. Na noite que Laura nasceu às 11h30 da noite. Porém, eu cheguei ao quarto, era meia-noite e pouquinho. E, gente, eu não consegui dormir porque eu realmente achava que eu iria sonhar sentindo contração e iria cair da cama, então eu não dormi bem. Não senti nada, gente. Não vou dizer que senti dor porque eu não senti. Depois que eu tomei anestesia, tudo que era dor desapareceu. Porém, eu tinha esse medo de sonhar e cair da cama sentindo contração. Pois bem, Laura foi uma bebê que ela não chorou nas primeiras horas, ela foi muito tranquila. Tipo, ela só chorou na hora que nasceu mesmo. E às 8 horas do dia seguinte, eu iria tomar meu banho, dar o mamar pra Laura e tudo mais. Gente, pra mim levantar dessa cama, o sofrimento, muito sofrimento. Eu senti muita dor pra mim sentar, né? Só que é normal a pessoa sentir dor. Fui também meu banho, tentei amamentar a Laura, só que eu tava com dificuldade de amamentar. Porém, até aí é tudo normal. Laura fez todos os exames que precisava fazer nesse dia, foi tudo normal. Eu tive que trocar de quarto, então fui caminhando para outro quarto, porém eu já estava sentindo algumas dores. Fui caminhando, cheguei no quarto, eu só queria ficar deitada, eu só queria ficar sentada, porque quando eu caminhava eu sentia muita, muita dor, não conseguia caminhar. Porém eu achava que isso era normal. E eu via outras pessoas caminhando e eu achava, outras mães, né, que acabavam de ter seus filhos de parto cesárea, e eu achava que é porque era o meu jeito. Não, gente, não era porque era o meu jeito. Tomar banho foi um sacrifício. Os primeiros banhos eu sei que são difíceis, mas os meus foram horríveis, gente. Eu lembro que na segunda noite a Laura não dormiu, eu não dormi porque a Laura estava com fome e a maternidade não tinha banco de leite. Fora isso, tinha mais 2 mãezinhas de parto cesárea que elas também não estavam conseguindo amamentar e as crianças estavam com fome, então foi uma noite assim, uma noite muito ruim, porque só quem é mãe sabe o quanto é ruim você ver um filho chorar por fome e você não poder fazer nada, porque eles só pedem pra você amamentar. E a gente não consegue. Principalmente a gente quando tá operada, né? Pois bem, no dia seguinte, a esse dia horrível,
eu iria ter alta e meu esposo ia deixar eu e minha mãe e minha irmã na casa da minha mãe. Tive alta, eles não esperaram nem sequer eu usar o banheiro, né? Porque precisa fazer o número 2 antes de ter alta. Eu não sabia disso e agora eu sei que antes de você ter alta, no parto cesáreo, você tem que fazer o número 2. E eu não fiz, gente. E mesmo assim, eles não perguntaram. Pois bem, fui pra casa da minha mãe e foi aí onde tudo começou. Eu lembro que eu não conseguia me sentar direito. Eu sentia muito incômodo. Eu sentia muita dor. Laura não tava me pegando o peito. Tinha leite, gente. Meu peito esguichava leite, porém ela não pegava. Não sei se era porque tava com gosto de remédio, não sei o que era, ela não pegava. Foi então que o enfermeiro, que estava na época trabalhando lá no postinho que atende a casa da minha mãe, falou assim: não, Isabel, se ela tá conseguindo pegar o peito, você dá um composto, como é o nome que diz, meu Deus? O NAN. A gente comprou aquele leite NAN pra Laura e começamos a dar pra ela. Aí, gente, a gente não teve mais nenhum trabalho com Laurinha. O trabalho começou a ser comigo, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer cocô, eu não conseguia comer direito, porque eu tinha medo de comer e não conseguia fazer cocô. E era o maior aperreio da minha vida, gente. E conforme os dias iam passando, a sensação que eu tinha era que eu tava ficando pior e não melhor, sabe? E foi horrível, gente, que foi no 5º dia que, tipo, no 4º dia eu já tava percebendo coisas esquisitas, né? No caso, 4 dias de pós-operatório. No 5º dia eu reparei que minha cirurgia estava bem quente, porém a aparência estava de uma cirurgia super bonita, sabe? Uma cirurgia tá super bem. Não tava vermelho, não tava amarelo, não tava nada. A cirurgia estava perfeita, sequinha, tava lindo. Todo mundo olhava e dizia que tava bem. Só percebi que tava um pouquinho quente, mas como eu só vivia deitada e embrulhada, provavelmente eles achavam que era por conta disso. E, gente, eu tava sendo acompanhada por inúmeras pessoas, sabe, da área da saúde. Tipo, a minha mãe é agente de saúde, o meu irmão tá cursando enfermagem, a minha irmã cursa técnica em enfermagem, a minha tia é técnica de enfermagem, o médico da época era amigo da minha família, o enfermeiro também, então era todo mundo lá em casa. E, tipo, as únicas pessoas que não tinham ido ainda lá eram o enfermeiro do postinho e o médico. Quando foi no 5º dia, eu falei pra minha tia: tia Sandra, eu quero que o médico e o enfermeiro venham aqui examinar essa cirurgia, que eu tô achando ela muito quente. A minha tia, ela fala: não, Isabel, eu tô achando com aparência normal, porém tá um pouquinho quente, então vou comunicar a eles e eles vão vir aqui. Eles chegaram lá, gente, eles examinaram a Laura tava tudo bem, tava tudo ótimo com Laura. Quando o médico olhou a minha cirurgia, ele realmente percebeu que tava quente e ele passou 2 remédios pra mim tomar. Não lembro se foi anti-inflamatório, foi um negócio assim. Foi 2 remédiozinhos, que eu não me lembro perfeitamente o nome, e teria que comprar porque não tinha no postinho no dia. Aí eu comecei a tomar os remédios no mesmo dia. E nesse dia ele também falou: olha, Sandra, quando for amanhã, que estaria no caso com 6 dias, né, que eu teria feito a cirurgia, você vai vir aqui, vai tirar os pontos da cirurgia de Isabel e deixa sem ponto, porque se for alguma infecção vai sair. Pois bem, a minha tia foi e seguiu o recomendado, gente. Normalmente tira com 15 dias, né, os pontos, de 10 a 15 dias. Na minha teve que tirar com 6. Quando foi no dia de tirar, eu lembro que ia ter uma festa lá na frente da casa da minha mãe, e eles estavam montando um palco. Essa festa é bem tradicional mesmo. Aí eu lembro que eu sentei lá na frente de casa e fiquei com aquela sensação, sabe? Uma sensação tão ruim, eu não tava conseguindo fazer nada, gente. Não conseguia caminhar, não conseguia pegar minha filha, não conseguia amamentar, não conseguia fazer nada. Foi uma sensação muito ruim e sentia muita dor. Minha tia veio, tirou meus pontos. Eu senti um alívio porque tava, tipo, puxando, sabe? Eu sentia aquela sensação que os pontos estavam puxando. Depois que tirou, parou. Porém, eu tive que tomar banho, porque eu ia ficar na casa da minha outra tia, que era um pouquinho distante, né, e não daria pra escutar o som, porque já tava debilitada, e
ir de frente pra uma festa, aí não ia dar certo mesmo. Pois bem, fui tentar tomar banho e eu não consegui levantar, gente. Ardia demais, demais. Foi um momento que eu percebi que não tinha nada normal naquilo e foi exatamente o momento que eu comecei a chorar de muita dor. Eu chorava de muita dor. Não era questão de chorar, meus olhos lacrimejavam de muita dor. Nunca tinha sentido nada igual aquilo. Parecia uma tortura. Então, a minha mãe ficou muito preocupada. Ela chamou minha tia novamente. Aí minha tia me ajudou a tomar banho e eu fui pra casa da minha outra tia. Passei a noite lá tava muito mais tranquilo. A gente dormiu bem e tudo mais. No outro dia a minha mãe voltou pra casa dela, porque precisava resolver algumas coisas. Eu fiquei lá na casa da minha outra tia com a minha irmã. E minha mãe falou: Isabel, toma banho, que de tardezinha a gente vai pegar tu e Laura. E Verônica, no caso. Verônica é minha irmã. Pois bem, fui tomar banho, né? Quase que eu não consigo levantar, gente. Não conseguia levantar, não conseguia caminhar. Ardia muito. Era uma coisa insuportável. Era uma dor insuportável. E fui tomar banho. E quando eu lembro que levantei a camisola, tinha 2 bolhas na área da cirurgia. Como se fosse calos de sangue. A minha irmã viu também e ficou apreensiva. Aí eu lembro que minha mãe chegou, eu mostrei pra minha mãe. A minha mãe chamou a enfermeira que morava lá perto, que era amiga dela. A enfermeira veio, analisou e falou assim: olha, isso aqui se chama celulite, a gente chama celulite. Só que eu não sei a existência dessa celulite aqui, porque a cirurgia tá muito bonita, tá? A cirurgia fechada, não tem aparência de secreção, tá sequinha, tá tudo. Gente, ela falou que nunca tinha visto aquilo. Ela falou: olha, Isabel, vai pra casa de sua mãe, porque lá amanhã o médico vai. Amanhã o médico tá lá de certeza. Aqui na casa de sua tia, provavelmente o médico não vai aparecer amanhã. Pois bem, fui pra casa da minha mãe. E eu lembro que meu padrasto foi me buscar com a minha mãe, sabe? Eu fui no banco da frente e eu sempre andava com a mão segurando a cirurgia, porque eu tinha medo de abrir. E, gente, na hora que meu padrasto saiu com o carro, eu percebi que tinha estourado uma das bolinhas. Aí minha mão ficou um pouco úmida, só que eu achava que ia estourar mesmo, porque era uma bolinha tipo um calo de sangue. Não fiquei nervosa nem nada. Só que quanto mais, digamos assim, a gente viajava, né, no caso, não era distante, gente, não era muito distante. Mas eu lembro que no percurso saía mais e mais secreção. Começou a sair um cheiro horrível, horrível, que, nossa senhora, só lembrar me dá agonia, não lembro daquele cheiro. E eu lembro que tava saindo, só que eu achava que era a bolinha. Pois bem, quando eu cheguei na casa da minha mãe, aquele negócio que eu achava que era só uma bolinha, não era só uma bolinha. Eu lembro que quando eu abri a porta do carro, que eu fui descer, era muita secreção, muita mesmo. Minha mão tava toda melada, minhas 2 mãos estavam todas meladas, minha roupa também tava toda melada. O carro do meu padrasto, né, o banco dele, tava tudo sujo. E eu lembro quando eu desci, parecia, sabe quando você abre uma torneira, que começa a descer água? Parecia aquilo, gente. Aquela secreção descia pelas minhas pernas e saía vazando, assim. No lugar onde eu passei ficou, sabe, quando você tá com a garrafa, ela tá vazando muito, que fica aquele racho, assim, por onde você passa. E foi aquilo que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei no quarto que eu tava, na casa da minha mãe, e quando eu parei no lugar só, criou uma poça enorme de secreção. Uma secreção que era sangue virando pus. Eu lembro que eu fiquei muito desesperada na hora, porque eu não sabia o que estava acontecendo. A minha irmã ficou também, só que ela sabia fingir melhor do que a gente. A minha mãe ficou totalmente desesperada. Foram chamar a minha outra tia, minha tia que estava trabalhando, né, no postinho. E eu lembro da minha mãe pegando vários panos e colocando no chão para absorver aquilo. Foi horrível, gente. Uma experiência horrível que... Ai, não queria que ninguém passasse por isso, sabe? E eu lembro perfeitamente que quando
tava acontecendo tudo aquilo, eu olhava pra Laura e tava dormindo, num sono tão bom. E eu nem lembro direito o que eu pensava, só não queria que fosse algo pior. Eu lembro que quando a minha tia chegou, ela pediu pra mim deitar na cama, e quando ela apertava a minha barriga, aquela secreção, e eu conseguia ver tudo, porque existava alto. Ela tirou muita secreção, gente. Eu acho que foi por volta... Aquilo tudo foi 1,5 litro. 1,5 litro de secreção. Eu acho que tudo que tinha dentro de mim era quase 1,5 litro, porque era muita coisa mesmo. E eu lembro que eu não dormi direito à noite, porque eu não conseguia fechar os olhos. Eu tava muito nervosa. E, gente, a minha cirurgia, ela abriu em 2 partes. Uma parte do lado direito e outra parte do lado esquerdo. Não abriu completamente, mas ela abriu 2 partes nesse tamanho. Digamos que a cirurgia fosse assim e ela abriu esse tamanho assim. E o buraco era... Dava pra ver que era um buraquinho. Era um buraco mesmo. Foi muito horrível, gente. Muito horrível aquela situação, gente. Durante a noite, a cirurgia abriu mais. Mesmo não me mexendo, ela abriu bastante. E eu lembro que a minha tia, quando ela tava tirando a secreção de dentro de mim, ela falou assim: Isabel, eu achava que você tava falando aquilo, que tava sentindo dor e tudo mais, pela sua experiência, por conta de já ter feito uma cirurgia. Porque eu tenho o meu braço já foi quebrado, então já passei por 2 cirurgias no braço. E eu achei, e ela falando que achava que tudo que eu tava falando era por conta de trauma, né? De já ter feito cirurgia quando era criança e tudo mais. Ela falou: eu não sei como é que tu tava aguentando desse tanto de coisa dentro de tu, porque isso aqui dói muito. E, gente, foi horrível. Pois bem, no outro dia, o médico voltou lá na minha casa, na casa da minha mãe, e falou assim: olha, tu vai ter que ir para o hospital, ficar internada, porque tu precisa tomar anti-inflamatório diretamente na veia, porque senão a escada não fechar isso aqui. A gente sabe que é uma infecção que é interna, não é externa. Isso tudo tá acontecendo dentro de você. E, gente, quando eu entrei, assim, eu não tava mais sentindo dificuldade para caminhar, tava tudo bem. Só que o percurso para o hospital era uma estrada muito debilitada, sabe? Tinha muito catabi, muito buraco, e eu fiquei muito apreensiva. Eu sei que abriu um pouco no percurso, só que a minha tia foi comigo e a minha irmã também. Minha tia, que é enfermeira no caso, técnica de enfermagem, foi comigo. E lá no hospital eu fui super bem atendida, gente, vocês não têm ideia. Foi assim, foi outra coisa quando eu cheguei naquele hospital. Eu lembro que eu fui atendida por um médico super legal, as enfermeiras super legais comigo. Me colocaram num quartinho separado porque eu tinha filho. Me colocaram no quartinho que tinha banheiro, tinha um bercinho pra Laura. Elas providenciaram tudo pra mim. Eram pessoas muito atenciosas e muito gentis, que só Deus vai pagar o que elas fizeram por mim. E eu lembro que na hora que eu cheguei no hospital, eu senti vontade de fazer cocô e eu fui pro banheiro. E, nossa, gente, vocês não têm ideia. Só quem passou sabe o quanto é difícil, o quanto a gente valoriza simples atos de, tipo, conseguir usar o banheiro, conseguir comer, conseguir caminhar, sabe? Só quem já passou por isso, você começa a valorizar a sua vida. Eu acho que isso foi fundamental pra mim. E, tipo, lá eu tive um atendimento perfeito. O fato de eu estar internada com minha filha foi muito dificultoso, porque é horrível você estar no hospital com a criança pequena. Mas na época não tinha esse coronavírus, a gente vivia melhor, né, naquela época. Isso faz quase 2 anos, tá, gente? Em agosto faz 2 anos. E, tipo, o fato de você estar no hospital sendo cuidado é muito bom. E lá eu consegui usar o banheiro. Aí eu comecei a levantar, tomar banho sozinha, comer, me alimentar, que eu nem conseguia. Eu fazia caminhada de manhãzinha e de tardezinha para ajudar na cicatrização. Eu sempre fui uma paciente muito, muito obediente, gente. Eu fazia tudo que os médicos pediam. E eu só teria alta quando
a minha cirurgia fechasse. E, gente, quando estava completando 7 dias que minha cirurgia tinha aberto, ela estava totalmente fechada, totalmente fechada. E todo mundo lá no hospital ficou muito feliz. Eu também fico muito feliz mesmo. E hoje eu só tenho a agradecer, eu sou grata por tudo. Porque quem passa, né, por uma coisa dessas, muita coisa passa pela cabeça da gente, sabe? Muita coisa mesmo. E uma delas era um medo de daquilo evoluir para uma coisa mais grave, de ser uma infecção hospitalar, de ser uma bactéria, alguma coisa, e acabar eu perdendo minha vida, não criando minha filha. E eu só queria que tudo ocorresse bem. Então eu pedi muito a Deus mesmo, para que tudo ocorresse bem. E hoje eu sou grata por tudo, tudo. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. E se você é mãe e tá passando por alguma dificuldade, gente, tudo passa, até se for doença. Coloca na mão de Deus e vai passar, vai passar. Se entrega a Deus que passa. Eu lembro que lá no hospital a única coisa que eu queria fazer era cuidar da minha filha, porque eles pediam pra mim não fazer esforço físico, né? Pediam pra mim caminhar, mas não fazer esforço físico. Eu não trocava a fralda da minha filha, eu não dava banho nela, eu não fazia mamadeira pra ela, eu não amamentava, eu não pude amamentar, né, no caso, porque a minha filha rejeitou meu peito por ter gosto, por o meu leite ter gosto de remédio, então foi muito difícil. E era tudo que eu queria, gente. Eu só queria ter tido um parto e um pós-parto normal. E foi tudo ao contrário. Porém, eu sou muito grata por ter passado por isso, porque hoje eu valorizo os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. É claro que a maternidade estressa, às vezes eu me estresso, mas tudo passa. Gente, e com 7 dias eu tive alta. Foi um período muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Que, assim, se eu pudesse, eu nunca mais passaria por aquilo. Eu tenho muito medo de engravidar novamente, passar por aquilo tudo. E aprendi muitas coisas, e uma delas foi ser grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pela minha saúde, pela saúde da minha filha. E quando eu tava lá no hospital, a coisa que eu mais queria era ter alta pra voltar pra casa com meu esposo, com minha filha, sair pra uma lanchonete, tomar um suco, sabe? Era só essas coisas. Queria dormir na minha cama, porque a cama de hospital é dura, minha bunda tava doendo. Até hoje eu sinto dor na bunda por conta da quantidade de tempo que eu dormi em cama de hospital. Mas tudo se resolveu e tudo se resolve. É só entregar na mão de Deus, ter fé, seguir o que os médicos falam, né? E que tudo se resolve. E, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu me preparei muito pra gravar isso, até porque é um assunto muito... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço que vocês se inscrevam, deixa like, comenta, compartilha. A gente tá com a meta de 1000 inscritos aqui no canal. E se inscreve, gente. Comenta, compartilha, faz aquele percurso tudo. E é isso. Um beijão e tchau, tchau.